Ataques em escolas, ataques em supermercados, pessoas desumanas andando pela rua, numa rua cheia de seres humanos. Como conviver nessa loucura? E a gente tem um texto bíblico, né? E tu ser sóbrio. A segunda carta de Timóteo, né? Ele diz, ser sóbrio. Como se manter sóbrio numa sociedade tão louca como a nossa? Como pessoas como essa que a gente vai entrevistar agora. É uma pessoa que, além de tudo, qual o maior título que ela tem? Ela é humana. E nós vamos bater um papo e você vai acompanhar tudo conosco. Fique até o final. Curta, comente, compartilhe. Roda a vinheta. No jardim, estamos revelando algumas flores, alguns tesouros estão saindo aqui no nosso podcast. Fique conosco. Deus te abençoe. Então, vamos bater um papo com ela, que vai se apresentar, vai falar o nome completo. É como se fosse um registro aqui, mas é nome completo, se é casada, se não é. Fala com a gente aqui, minha amiga Ângela. Bom dia, muito prazer estar aqui com vocês hoje, né? Poder conversar um pouquinho. Meu nome é Ângela Verônica Ribeiro Anjo, sou assistente social de formação, uma longa caminhada profissional na área social, inevitavelmente, né? Sempre com o coração à frente, com a empatia. Isso. Foi assim que eu escolhi essa profissão um dia, né? Muito legal. Com o compromisso de servir ao próximo, acima de tudo, só que usando, né, os caminhos legais, as políticas públicas efetivas para que a gente possa ser um canal de transformação social verdadeiramente. Muito legal. Você falou que você já passou 18 anos, já? Oh, você tá com... Só de experiência, 22, porque eu já cresci, né, falando no social. Legal. Eu engatinhava já buscando o social. Então, não porque eu tenha muita idade, Sim. Porque realmente, desde pequenininha, já Sim. comecei no social. Muito por legal. isso que são 22 anos. Eu vi uma vez uma pessoa falando que a gente nasce pro que é, né? Verdade. A gente nasce pro que é. Você, de repente, tem uma profissão que você nasceu e a vida inteira você foi moldada para esse tipo de função. Você tem anjo no nome, né, Ângela? Verdade. Ou seja, então tem pessoas que Deus destaca como anjos na Terra, tu acredita nisso? Com certeza, sim. Temos missões, propósitos, né? E precisamos ter sensibilidade de identificá-los. Ninguém né? é um acidente biológico, né? De jeito nenhum. Nasceu, até o monstro que entrou na creche lá de Blumenau. Verdade. Aquilo ali nasceu com um propósito. Sim. De repente mostrar o quanto nossa espécie é frágil, né? Sim. Porque eu me lembro de um pastor que ele costumava dizer que aquele criminoso, por mais cruel que ele seja, ele é da minha espécie. Verdade. Ele é da sua espécie, ou seja, é a humanidade apodrecendo. Como assistente social, primeiro, o que faz um assistente social? Qual é a função principal do assistente social? Sim, o principal é o olhar, né, o conhecer as grandes demandas sociais, quais são essas desigualdades, né, identificar as questões sociais envolvidas, reconhecer que todos nós, acima de tudo, somos cidadãos de direitos, né? Nós temos histórias. Eu, Ângela, sou uma história de vida, sou uma história familiar, eu sou uma história social. Então, não adianta nós empoderarmos só a pessoa Sim. física e esquecer que ela está no meio social. Sim. Então, assim, nós temos esse olhar técnico de identificar e conhecer cada um em seu meio, né? E, principalmente, encorajar, fomentar que essas pessoas tenham um caminho de transformação. Todos nós somos capazes. Sim. Né? Nós precisamos, muitas das vezes, de uma mão, de um empurrão, Sim. mas todos nós temos nossos potenciais. E nós somos profissionais que, junto aos conhecimentos técnicos, às políticas públicas, somos profissionais de acesso. Né? Nós fazemos o primeiro acolhimento, o primeiro atendimento, conhecemos a história dessa vida, dessa pessoa, a família, onde ela está inserida, e é uma parceria, Sim. é uma atuação, o atendimento social ele é contínuo. Não tem como se fazer um atendimento social como se faz uma consulta médica. Né? Você vai a um único atendimento, dali você já sai totalmente transformado. E cada pessoa Impossível. tem um tempo, né, Ângela? Sim, com certeza. Não né? tem como você ter uma fórmula
pronta para todo Não. ser que você vai atender. É muito pessoal, né? As ações são muito pessoais de cada usuário, de cada família, cada um no seu tempo, como eu falei, não existe um padrão. Não é porque um conseguiu pelo caminho que nós falamos inicialmente, o outro não, que ele não seja qualificado para Sim. tal. E é justamente isso, é darmos as mãos, né? É uma profissão que você tem que caminhar juntos. Podemos né? dizer que o assistente social, assim como o agente social, né? Eu me vejo agente social de transformação. Eu não vivo rotina. Eu saio da minha casa de manhã e é um dia completamente diferente do que eu vivi ontem. O assistente social é isso? Sim, porque como as questões sociais elas são dinâmicas, né? Ela tem um cenário a cada dia, Sim. a cada minuto até, e a cada território. Sim. Então, a ação do profissional nunca é única. Né? Ela depende muito do território de atuação, onde essas pessoas, esses usuários estão inseridos, Sim. da dada realidade daquele local, ou daquele bairro, daquele município, ou daquele estado. Então, você tem que ter essa sensibilidade de trazer ações efetivas de transformação. Se você criar um padrão único, você acaba se engessando Sim. e perdendo essa empatia, esse reconhecimento desses usuários e, principalmente, desse território. Né? Por isso que é importante o convívio, ter trabalhos que possam trazer convivência Sim. com esses usuários. Relacionamento, né, Ângela? Relacionamento acima de tudo. Né? Então, as instituições que hoje conseguem manter esse relacionamento com os usuários é que nos capacita, que nos dá as ferramentas para, de fato, trazer alguma transformação. Legal. Você falou que desde de menina, né, a gente iniciou falando da humanidade. Nem toda, eu quero fazer duas perguntas, mas um comentário. Nem toda assistente social tem esse olhar, né? Infelizmente, assim, com todas as profissões, né? Muitas das vezes nós falamos assim, vamos buscar uma profissão, eu preciso me profissionalizar. Sim. Né? Todos nós Dinheiro, todo mundo precisa. crescemos com esse objetivo, Sim. de estudar, nos formarmos ou buscar algum curso técnico, enfim, precisamos produzir, porque vivemos num sistema capitalista. Sim. Que precisamos... Cruel, né? Cruel, né? Esmagador. Isso. Então, nós precisamos sobreviver, né? Então, nós temos que trabalhar. Então, muitos buscam assim, o que eu vou fazer, né? Qual a profissão que eu vou escolher? Muitos escolhem pelo impulso da necessidade somente. Conheço muitos que, no caminhar, não se identificaram e buscaram outros. Comigo, em especial, né, foi uma busca do coração. Quando eu já tinha uma profissão, trabalhei por comércio muitos anos. Foi assim, inclusive... Você já tinha se formado, né? Não é a tua formação... Não é a minha primeira formação. Então, eu já tinha, né, eu vivia dessa renda de comércio, cheguei a ser gerente de loja muitos anos, foi muito bom, me ensinou muita coisa, me ensinou a gerir pessoas. É isso, lidava então, com o público já, né? me preparou já para esses outros momentos. E um dia eu falei, poxa, eu quero ir além, né? Eu quero buscar uma graduação. O que eu fiz? Eu tentei várias oportunidades. Fui em algumas universidades, peguei a grade das disciplinas, né, da faculdade, falei, o que essa profissão faz? O que eu me vejo sendo isso? Legal. Eu me imaginava. Então, quando chegou no serviço social, né, que eu comecei a ver, eu falei, poxa, mas das áreas humanas... Eu sei que é chato, principalmente para mulher, perguntar a idade, mas isso com que idade você foi fazer assistência social? Olha, eu ingressei... Serviço social, né? Isso, eu ingressei já com 28 anos. Né? Já tinha uma cabeça já formada, aos 32 anos, né? Inclusive, a minha formatura eu entro, né, com o meu filho no colo, também de beca. Legal, né? legal. Porque foi uma superação da minha vida. Eu sou uma prova viva de que a mulher pode se empoderar, ela pode sair do lado. Né? Eu sempre fui dona de casa, mãe, né? Tive filho na adolescência, então deixei meus estudos de lado inicialmente, mas nunca perdi meu objetivo, que era um dia me realizar profissionalmente, né? Não que eu não valorizasse o meu trabalho doméstico, porque eu sei o quanto é importante o trabalho doméstico, sou até hoje, eu só concilio com meus trabalhos, mas eu queria ir além, eu queria justamente produzir algo para a sociedade. E eu sempre falei, eu quero me identificar numa profissão onde eu possa deixar um legado. Eu quero que todos os dias lembre que aquela, não precisa nem lembrar meu nome, não, mas aquela assistente social, aquela profissional, né, de fato trouxe algum impacto positivo para a minha vida, para a minha história, para a minha família. Passou pela terra e deixou uma marca, né? É isso aí. Né? Então, assim, e quando eu fui a experiência de conhecer a grade do serviço social, de conhecer, né, o que eu ia
passar a ter de conhecimento, eu fui me reconhecendo. Paixão à primeira vista? Foi, literalmente. Aí o que eu fiz? Antes de me inscrever ainda, eu fui de fato para a prática. Eu tinha duas amigas que eram já assistentes sociais, Legal. pedi para ir no local de trabalho delas, passei umas semanas acompanhando o atendimento e foi criando, né, dentro Eu não do sei meu se eu coração, estou equivocado, eu não sei se eu estou equivocado, mas a maioria dos assistentes sociais, principalmente as mulheres, que eu não sei se tem homem assistente social. Sim, um número bem pouco, reduzido, né? mas tem. É com formação de professores, né? Isso. Eu ainda não encontrei, por isso que eu te perguntei se existia homem. Mas parece que é uma característica do assistente social, essa humanidade, essa busca pelo... Tem que ter, né? Tem que ter, eu estou falando assim, é o diferencial. Sim. Até porque, eu falo sempre, né? O assistente social ele tem que ter muita consciência de que ele não é, né, o profissional da mudança. Né? Inicialmente, a gente, quando está lá, a gente pensa assim, eu vou botar uma capa, no caso da mulher, né? A capa da Mulher Maravilha, o homem do super-homem, vou lá e vou fazer, né? Vou transformar tudo isso. E a frustração vai ser enorme, porque, como eu falei, as questões sociais elas são dinâmicas. Né? Você vê, nós viemos aí de um tempo que ninguém imaginava viver, que foi uma pandemia. Sim. Nos fez completamente buscar, né, condições técnicas e políticas públicas que pudessem atuar frente a esse momento. E hoje nós vivemos um pós-período, né? Período pós-pandêmico, que também nos está nos movimentando a pensar nesse ainda é desafiador esse processo. Muito, muito. Né? As consequências estão aí postas e vão ficar por um bom tempo. Sim. Infelizmente, elas vão perdurar ainda, né? O que causou... Você vê que 2 anos, praticamente, 1 ano depois do fim da pandemia, nós tivemos uma troca de governo. Sim. O que torna ainda um pouco mais desafiador, né? Sim. E isso tudo eu vejo como um grande aprendizado. Né? Então, para o nosso lado humano, justamente para trabalharmos essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, que é muito importante, fortalecer as relações familiares. Né? Esse período nos trouxe essa oportunidade. Né? O trabalho em home office, né, resgatou muitas famílias. Né? A gente pôde observar isso de perto. Detonou com outras, né? Detonou com outras. Sim, porque o marido agressor voltou para dentro de casa. Mas ensinou também, né? Justamente nós termos um reconhecimento. Na verdade, aquilo ali não foi o causador. Aquilo ali só foi um processo de apresentação do que já era dado. Sim. Então, o agressor ele não se tornou agressor já existia, porém não era maquiado. Entendeu? Isso aí. Então, ele só veio para trazer uma realidade que já estava aí, que nós não estávamos, de repente, conseguindo identificar. E os braços que trabalham com o serviço social, né, segurança pública, as políticas públicas, foram desnudadas, né, Ângela? A verdade é essa. Houve um desvendar de coisas que já aconteciam de forma muito velada, mas agora, com o advento, né, graças a Deus, dessas ferramentas, como a rede social, os celulares, que todo mundo tem um celular em mãos, houve o noticiar daquilo que era incubado. A mulher já apanhava em casa. Então, hoje, quando ela apanha, ela bota uma câmerazinha gravando e isso vem à tona e parece que é novo, né? Parece que isso é novo. Mesmo, é isso aí. Então, ou seja, serviu para isso, para esse despertar, né? E para nós nos prepararmos. Então, eu sempre falo, o cenário pior que seja, ele sempre vem para nos ensinar e para nos preparar para algo maior. Sim. Né? Nós esperamos sempre que o que é ruim, que a gente consiga reverter e diminuir. Para isso que existem as ações e os planejamentos. Mas existe também para nós para trabalharmos sempre com a prevenção. Então, quando nós falamos de um serviço de atendimento social, nós não trabalhamos já com os resultados, nós trabalhamos com a prevenção. Sim. Então, se nós sabemos que crianças existem, né, a possibilidade delas serem violentadas fisicamente, sexualmente, nós trabalhamos com essa prevenção. O nosso trabalho é fazer com que essas crianças sejam protegidas. Sim. Então, é para isso que nós estamos aqui, para prevenir, falar sobre, dizer que existe sim e que como nós podemos cuidar e preservar a criança. O idoso, a tendência maior do idoso é ficar isolado, né? Acaba sendo o olhar do senso comum, abandonado pela família, mas não é abandonado. Às vezes a família não tem condições de dar o suporte necessário. Você vê que... Às vezes o idoso é o provedor daquela família. Então, são várias questões. Como é que a gente faz para auxiliar?
é dizer para essa família, olha, esse idoso tem o seu valor. Sim. Né? Vamos dar a ele o que ele precisa, o que ele merece, e dar as mãos à família. A gente não está aqui para criticar, a gente está aqui para ajudar, para que o direito daquele idoso seja também garantido, porque ele tem seus direitos enquanto Sim. uma pessoa idosa. Sim. Né? Então, assim, a gente está sempre com esse trabalho de prevenção e de fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. Você vê que numa geração imediatista, até falar do idoso para essa geração é complicado, né? Eles não conseguem ver o idoso com um valor, por exemplo, de mercado, mão de obra, né? O valor dessa mente que trabalhou por anos a fio, qual é a habilidade que ele tem, porém não tem mais a habilidade corporal, mas tem a habilidade, conserva a habilidade Sim. mental, poderia ensinar aos mais jovens a mesma profissão, mas é abandonado, deixado no canto. Quando você estava falando, me veio a palavra treinamento, né? Você vê que nós somos treinados desde criança a qualquer emergência de segurança pública, a gente ligar 190. Se eu fosse treinado por os números da assistência do serviço social, será que o mundo seria melhor, Ângela? Com certeza. Porque a gente não sabe, eu não sei todos os direitos que eu tenho enquanto, né, pessoa ser social. Dentro de uma sociedade civil, eu não sei os direitos. Sim. SEMAS, SEBAS, né, SEBAS, não sei como é que pronuncia. Me fala um pouco sobre isso, desse treinamento da população. Sim, com certeza. O principal movimento disso, eu vou te dizer já ao início da conversa, que se todos nós acessarmos a política de assistência social, vai provocar um grande movimento revolucionário. Porque nós só conseguimos efetivar o que é nosso quando nós buscamos. Sim. Quando a dada é nos fornecido, isso aqui é seu e Sim. ponto, é muito pouco, fica muito raso. Sim. Né? Existe a política pública de assistência social. O SEMAS, que você citou, é o Conselho Municipal de Assistência Social, é o órgão que dá todo o suporte e subsídio para as instituições do terceiro setor que desejam atuar dentro da proteção básica da assistência social. Então, ele normatiza as ações dessas instituições, com isso gera uma certificação, uma inscrição nesse conselho. E passa a ser acompanhada a instituição que, então, desenvolve. Né? Mas nós temos, para a população direta, são os CRAs, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Recente a criação do CRAS? Não. Data de quando o CRAS? Olha, ele desde que, na verdade, da política pública, quando se concretizou a primeira política de assistência social, o CRAS já veio junto. Por quê? Porque ele precisa ser o órgão de acesso. Né, que esses órgãos que eu estou citando superiores ele não é a peneira, ele é a peneira, ele é o filtro. Ele é a porta de entrada sim. da política, né, porque ele está lá nos territórios, ele está lá de porta aberta. O CRAS não é uma instituição eleitoreira ou eleitoral, não sei como é que é. O CRAS é um cabide político? Não necessariamente. Sim. Pelo menos não deveria ser. Não deveria, exatamente. Né? Até porque a assistência social ela é uma política pública. Tá? Como é a saúde, como é a educação. Como é a polícia. Isso. Então, ela é uma política pública, ela é nossa, ela é constitucional, é Sim. de todo cidadão. E detalhe, ela não é para o pobre. Eu tenho uma pergunta meio capciosa para você. Você que é do meio e está há anos transitando, é igual eu costumo dizer isso, né? A Ângela também é cristã, evangélica, e eu posso falar isso com certa liberdade. Quando eu era só membro da igreja, Ângela, eu tinha acessos reduzidos. Eu não passava daquela porta que dá acesso ao gabinete pastoral e às salas de reuniões da diretoria da igreja. Quando eu passo a ser líder de missões, eu começo a ir um pouquinho mais a fundo em outras salas. Quando eu chego a pastor, eu percebo que a podridão, na verdade, estão nessas salas superiores. Quando você chegou ao serviço de assistência social, de repente você ainda estava só na antessala da mazela social. Se o governo empoderar, como você falou, a revolução total que a gente pode promover através do serviço social, ele se daria se eu tivesse real noção daquilo que é meu. Essa caneca é minha. Eu dou a quem eu quiser e eu coloco ela onde eu quiser e como eu quiser. Não é um pouquinho de, utopia da nossa parte acreditar que o popular, aquele que é usuário dos aparelhos públicos, um dia eles vão chegar nesse tipo de conhecimento? Sim, eu acredito que sim. Porque somos nós aqui, eu, o ID, que temos essa consciência e vamos reproduzir isso. E como falei, né, a política de assistência social ela é de todos.
Muitos falam e tentam passar que ela é exclusivamente para os pobres Exatamente. econômicos, né? Ah, eu estou com a renda per capita dentro do perfil daquele benefício, eu estou lá, eu posso acessar. Tá. Para os benefícios eventuais, sim, existem as regras para acesso, que é justo. Sim. Mas a política não é só benefícios de verbas, né? Recursos financeiros. A política ela envolve diversas necessidades humanas. Então, a política de assistência social é para quem dela necessitar naquele momento. Eu, hoje, posso precisar da política de assistência social. Eu posso estar no momento da minha vida, apesar de conhecedora, de ter uma profissão, eu posso estar precisando da assistência por algum motivo, psicológico, Sim. saúde. Que hoje deve ter um boom, né? A gente vai falar sobre isso também. Então, assim, tem vários canais que a assistência, né, absorve Eu do aprendi usuário que o e protocolo, encaminha. eu aprendi que o protocolo, por exemplo, de socorro numa estrada, num caso de acidente, tu pode ter o plano de saúde melhor do mundo. Você vai para o aparelho público. Hospital público, é isso aí. Ali você já entra na mão do assistente. Com certeza. Porque, querendo ou não, está inconsciente. O documento vai para onde? Vai para a sala do serviço social. É o assistente social, sempre, né? Então, assim, para fechar a sua colocação, por que o movimento da sociedade ela é importante? Né? Que quando eu não conheço, eu recebo o que me dão. Sim. Né? Se eu não conheço, por exemplo, um bolo, uma receita nova, eu vou experimentar o que você me der. Tá bom. Mesmo que algum ingrediente ele não esteja dentro da validade, o bolo esteja solado, mas você disse para mim que é uma delícia, eu vou provar, porque é uma delícia. Agora, se eu sei que... Se só tem aquele bolo solado, é aquilo ali mesmo que você conhece de bolo, né? Com certeza. Agora, se eu passo a conhecer o que eu tenho de fato de direito, o que é essa política, o que está para mim dado e que não liberam aqui na ponta dos serviços, eu vou lá buscar. Sim. O povo tem uma né? força que não tem consciência. Tá? É igual em época, né, eleitoreira, né? Como a gente vê isso, Pelo infelizmente. amor de Deus. Né? As pessoas são literalmente manobras, massa Sim. de manobra. Por que elas são? Nós entendemos os dois lados. Né? Sim. Como eu falei, nós não estamos aqui para criticar, nós estamos aqui para auxiliar que as pessoas repensem, reflitam e busquem conhecimento. A nossa maior arma é o conhecimento. E tudo que nós fizermos. Até dentro da nossa casa, para fazermos uma boa faxina na nossa casa, a gente precisa conhecer os melhores produtos, com valores reduzidos. Precisamos ver a melhor forma de nos cansarmos tanto para limpar a nossa casa. Então, tudo requer conhecimento. Só que nós somos estimulados a não buscar isso. Deixa que eu vou lá fazer isso para você. Porque a ideia, outro dia eu falei sobre isso, né? 513 deputados federais, eu acho que o número é esse. Só em Duque de Caxias são 29 cadeiras para vereador. O representante do povo, calma aí, até que ponto? Até que ponto os 29 que estão lá me representam em alguma coisa? Qual deles me representa de fato? Quantas vezes eu conversei com esse meu representante e apresentei as minhas demandas para ele? Então, é meio isso, né? Você tem representantes, igual você falou do produto de limpeza, é sempre ele comprando para mim o produto de limpeza, dizendo que aquele ali é o melhor. Sim. Eu nunca vou lá no rótulo para olhar e perceber que... Pois é, então, completando a sua fala. Ai, Ângela, como é então que, né, nós, simples cidadãos, pagadores dos nossos impostos, não temos acesso a nada, muito mal conseguimos acessar ali a porta de entrada do CRAS. Como que nós vamos fazer isso? Acho que a Ângela está viajando, Sim. né? Então, eu digo assim, que é um exercício, primeiro, nós temos que querer. Primeiro, temos que ter uma posse disso. Não, eu posso. Eu tenho condições de chegar lá. Isso aí é fundamental. Legal. Depois, nós vamos criar as estratégias. Quais são as estratégias? São os grupos, movimentos. Eu falo, juntos somos mais fortes. Se é uma instituição que você frequenta, que você tem acesso a algum serviço, busque essa instituição. Eu não tenho. Tem uma associação de moradores organizada, uma pessoa à frente que seja comprometida realmente com as causas do território? Tenho. Ou então, não tenho ninguém. Vamos criar agora. Elegemos um grupo, um porta-voz, e essa pessoa passa a buscar esses conhecimentos para chegar até esse nosso lá. Sim. Né? Os canais. Você não pode chegar sozinho, por exemplo, num lugar como esse para fazer, para personalizar. Como eu falo sempre, esse negócio de chegar na porta dos equipamentos, bater panela e gritar, eu tenho direito e é meu, como nós vemos em várias reportagens na televisão. Que não dá em nada. Sabe o que acontece? Só serve para rir da nossa cara. É bom para matéria, né, Ângela? É bom para dar matéria. Isso, aquela emissora adora, vai lá, joga, ganhou, acabou. Não serviu para nada, não causou movimento nenhum. Sabe por quê? Porque você não usou os caminhos legais, você não conseguiu adentrar aquela proposta. E sabe o que vai acontecer? Você não vai ter retorno nenhum. Sim.
Então, não passou dos Ganha 3 antipatia minutos de do fome. órgão? Existe isso, 3 Ângela? minutos de fome e mais nada. Existe isso, por exemplo, num CRAS, o morador da comunidade ganhar antipatia do CRAS? Infelizmente, sim. Se ele vier com muita ignorância, nunca mais vai conseguir nada ali, né? Verdade. Tem que vir com a cartilha dos direitos. Tem que vir. Olha, eu vi... tem que agendar. Tudo bem, agende meu horário. Né? Eu preciso falar com o técnico, com o profissional. Chegue com argumentos Já e não chega. com ignorância. Eu quero né? o quê? Eu quero fazer meu CAD único, quero fazer a inscrição do meu CAD único. Quais são os documentos que eu preciso? Gente, no site, entrou lá na página da assistência social, acesso CAD único, está lá, o que você precisa? Documentos seu, das suas familiares, já leva tudo pronto. Sim. Não espere nem alguém te orientar. Já chega quando a pessoa olhar, não, já está aqui. Legal. Você já superou uma barreira. Você já perdeu um tempo, tem que voltar depois de andar de novo. Não, você já chega com seus documentos. Então, como eu falei, não consegue sozinho, busca ajuda. Vá a uma instituição que tenha um profissional que possa dar esse primeiro atendimento, mas se empodere, já chega empoderado. Eu já vim aqui buscar o que é meu. Eu preciso buscar o benefício da prestação continuada, o LOAS. Sim. O que eu faço? Gente, primeiro canal não é o CRAS. Né? O primeiro canal é a INSS. É ligar para o 135, eu tô aqui falando, né, para um público que já acostumou a nos assistir. Todas terças e quintas a gente coloca vídeos novos. E interessante, eu sou presidente de uma ONG, né, o ID, Inclusão e Desenvolvimento pelo Esporte. O canal é uma ferramenta, uma tentativa de trazer recursos para dentro da nossa instituição, que a gente rala também para caramba para manter a instituição há 14 anos. E o interessante é você falando, a minha cabeça de presidente de ONG, né, ela começou a girar de uma forma diferente. Será que as ONGs, né, o terceiro setor, não poderia ter, por exemplo, uma Ângela dentro da sua instituição? Porque toda ONG tem que ter uma assistente social assinando por ela, não é isso, Ângela? Bom, pelo menos deveria. Deveria. Né? Mas nós entendemos esse cenário, como você falou, né? Toda instituição terceiro setor, ela faz, na verdade, um papel que é do Estado. Sim, não deveria nem existir. Não deveria existir. Assim, a verdade, né, nua e crua é essa. Sonhamos para que um dia não precisamos... É uma lacuna que era para ser preenchida pelo setor público, né? Isso aí, o primeiro setor, né, deveria prover o que é nosso de direito. Então, como ele não dá conta, né, as instituições não governamentais, sem fins lucrativos, que é o terceiro setor, se organizarem e passar a executar o que é papel do Estado. Tá, vamos lá. Então, só que a gente sobrevive sem recurso? Negativo. Muito difícil, infelizmente. Não sobrevivemos nem para a nossa subsistência, quanto mais uma instituição. Porque ela precisa estar de portas abertas, precisa ter recurso. Então, eu entendo que muitas não conseguem, de fato, desenvolver o que seria necessário, que é o serviço de convivência, da proteção básica, que é o que cabe às instituições do terceiro setor. É o mesmo serviço que tem no CRAS, a instituição do terceiro setor pode desenvolver, que são os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, onde essa instituição cria mecanismo de convívio através de atividades, oficinas, onde esses usuários possam frequentar esse espaço. E por que a gente faz isso? Para que seja atraente. Porque essa pessoa, essa população, não está acostumada a receber só informação. Se nós colocarmos uma oficina só de informações, como estamos tentando fazer um pouco aqui hoje, ninguém vai vir, mas não é porque eles não querem, que eles não são motivados a isso, eles não sabem o que fazer com esse conhecimento. Não tem noção do que o tesouro que vai chegar até ele a partir desse momento. Mas sabe por quê? Além de não ser motivado, ele tem outras necessidades emergenciais. Sim. Ele precisa subsistir, ele precisa se alimentar, ele precisa ter emprego, ele precisa ter educação, ele precisa ter saúde. Você falou uma coisa que me arremeteu a um outro ponto da nossa caminhada de 14 anos aqui. Eu quero aproveitar e abrir um parênteses para dizer para você que está assistindo, se você tiver alguma pergunta na área da assistência social, manda um comentário que a gente faz chegar até a Ângela. A Ângela vai ter o maior prazer em responder, eu tenho certeza disso. Então, se você quiser fazer uma pergunta, bota aí no nosso comentário que a gente vai fazer chegar até a Ângela. Você me fez lembrar uma coisa interessante. Eu tinha pouca ou quase nenhuma adesão em algumas frentes nossas, né? A Vanessa, que está ali como diretora do nosso podcast, ela também é professora na sala de aula do curso de alfabetização, reforço escolar, etc. E nós tínhamos poucas adesões a esse tipo de trabalho. Por quê? Porque o adulto que precisa também se alfabetizar, ele precisa comer. Ele precisa levar comida ou recurso para dentro de casa. E nós garantimos a eles uma cesta básica por mês. Incrível. Nós saímos de 3 para 30, de 30 para 60, de 60 para 80. Hoje tem quase 100 adultos estudando, assim, assiduamente, né? A gente reinaugurou a nossa sala de aula. Depois eu vou colocar algumas imagens para o nosso público assistir.
Nós reinauguramos nossa sala. E a reinauguração foi ontem, eu estou gravando na quarta-feira, na terça-feira nós reinauguramos, e lotada a sala. Os alunos todos lá. Porque nós garantimos a ele um direito, que óbvio que o direito de alimento é constitucional, né, deveria vir do poder público, mas nós do terceiro setor estamos garantindo isso. A diferença está nisso. Nós garantimos a cesta básica, a adesão aumentou. Ou seja, a insegurança do cara também de estar numa palestra do CRAS é que o CRAS não pode garantir. Ia falar, você vai ficar sentado aqui 3 meses para se capacitar, mas tá bom, nesses 3 meses eu como o quê? É isso aí. Então, assim, na verdade, aqui, né, o ID está fazendo garantia de 2 direitos, né? Que é o acesso à educação, ao conhecimento, ao saber, que vai ajudá-los a transformar a história deles e chegarem a uma profissionalização melhor, a se colocarem no mercado de uma forma melhor e garantindo justamente a segurança alimentar, né? Então, são 2 direitos que o ID está provendo para essas pessoas. Então, isso é um trabalho social de verdade, né? Você capacitar e você caminhar com eles até essa conquista. Olha, e também não será o contínuo, né? Quando a gente transforma um benefício como algo contínuo ou sem esse acompanhamento, isso se chama assistencialismo. Porque você pega a pessoa, atende uma demanda dela naquele momento, ótimo, mas você larga a mão dela. Então, se você largou a mão dela, você não está mais garantindo direitos. Você não está trazendo essa pessoa para justamente ter a oportunidade de transformação. Identificar qual é aquela necessidade, porque a necessidade de uma cesta de alimentos, inicialmente, aos nossos olhos, é pela segurança alimentar, mas tem outras questões envolvidas, né? Porque, às vezes, ela chegou à necessidade dessa cesta por questão de um desemprego, uma doença, um benefício que ela não está acessando, que ela teria direito. Né? Ou seja, questões emocionais. É uma pessoa que, de repente, perdeu o emprego por questões emocionais, familiares. Ou seja, são, como eu falei, são questões sociais envolvidas. É uma cadeia de acontecimentos que podem estar por trás de uma simples fome, né? Sim. Teoricamente. Aí é onde que entra a técnica do assistente social. Né? Que também vai fazer o diferencial da instituição que tem daquela que não tem. Porque nós, para além do olhar humano, da sensibilização nossa, da empatia, nós temos que nos usarmos o que nós temos de ferramentas. Sim. Porque e fazer com que essas pessoas entendam que não é um favor. Todo carente, ele é especialista em contar história também, né? Sim. Não, e assim, né, identificar de fato, aí nós marcamos que visita é fato domiciliar, né? É importante nós irmos à residência, conhecer essa história de perto, né? No sentido mesmo de dar um apoio ideal. E depois buscarmos o que são as ferramentas legais. Por exemplo, nós não temos que criar pessoas dependentes, nem daqui do ID, nem de qualquer outro parceiro. Temos que criar pessoas transformadoras. E como ela vai se transformar? Acessando Isso é legal, o isso que é muito dela. legal. Então, nós vamos falar assim, olha, o caminho para a sua solução da saúde é essa aqui. O que vai diferenciar é que nós vamos, enquanto profissional técnico, fazer um relatório social e mandarmos direto para a equipe técnica daquele equipamento de saúde. Você encurta o caminho, né? Isso Mas aí. O caminho que tem que fazer é Então, isso cabe a nós, nos falarmos, a rede, né? A equipe técnica se falar, um benefício do INSS. Todo benefício assistencial passa pelo INSS, né? Como falei do BPC, Benefício de Prestação Continuada. Mas ele passa inicialmente pela avaliação técnica social, antes de chegar no perito. Então, quando você encaminha um usuário para ser avaliado, ele vai pela equipe técnica. Então, quando ele vai encaminhado pelo ID, com um relatório social de um profissional, ele já passou assim, metade do caminho. Né? Ganha peso. Porque a equipe técnica do INSS vai olhar, poxa, não, já é acompanhado por uma instituição, já tem uma técnica que conhece a realidade, eu já não vou precisar ir lá, não vou precisar conhecer essa realidade territorial, então eu já recebi. Então, dali, sabe o que ela faz? Ela avalia, quando necessário, faz contato conosco, com o equipamento, né? Eu já fiz isso diversas vezes, e ela já pula esse pedaço. Então, ela já vai para o outro trâmite, que é a perícia médica. Aí essa pessoa já tem um laudo, né, pela questão física, ela vai passar pela essa avaliação médica. Ou, então, sendo idoso, né, a partir de 65 anos, que tem direito ao benefício, então basta o laudo social. Atestou que a renda per capita, que ele não tem quem prover a renda, que ele tem acesso, é o direito dele, só basta a avaliação social. Então, se ele já chega com essa avaliação do território, quem ganha é o usuário. Então, nossa preocupação sempre vai ser o usuário. Buscarmos mecanismos, tanto instituição quanto profissionais, a fazer com que o usuário justamente perca essas curvas do caminho. Então, isso que entra na nossa rede, articulação técnica, de profissional para profissional, instituição para instituição. Existe uma
É como os satélites orbitando o nosso planeta. Existe uma rede de satélites dos assistentes sociais? Sim. É necessário. Vocês falam entre si? Entre nós, instituições, quando a gente fala, nós temos uma rede, literalmente uma rede. Sim. Temos que ter, porque senão a demanda fica na nossa mão reprimida. É claro. E outra coisa, às vezes a área A já passou por uma experiência que a área B está aqui quebrando a cabeça e não consegue... A troca é muito importante, né? Tanto as instituições devem fazer isso entre si, né? Pô, estou com uma demanda de um Só que a vaidade, às vezes, impede isso, né, Ângela? Infelizmente, porque é onde não entra a questão do compromisso com o usuário. Sim. Que aquela instituição, aquele profissional se compromete com o usuário, ele se movimenta. Eu fico vendo isso dentro do Jardim Gramacho e quero, inclusive, aqui aproveitar, quem dera, né, essa nossa rede fosse uma rede de milhões, ainda somos poucos, somos algumas centenas, mas eu acredito que nos tornaremos milhares e depois milhões. Porém, eu queria muito, né, eu quero muito trazer todas as lideranças de organizações não governamentais. Eu quero trazer, tanto que eu busquei a Andréia, mas eu fiquei sabendo que já mudou a direção do CRAS do Jardim Gramacho. Eu quero trazer Pedrão do Borel, quero trazer o Léo, né, do Atletas de Ouro, quero trazer o pessoal da Casa Semente, quero trazer todos as lideranças dos trabalhos do Jardim Gramacho, porque o que parece às vezes, Ângela, e você me corrija se eu estiver errado, eu sou um leigo, tá, em relação à assistência social, eu tenho só 14 anos de trabalho dentro do Jardim Gramacho, o meu dia a dia é que me dá muita experiência para estar falando hoje aqui com você. Quando a gente percebe algumas fotos nas redes sociais, eu tenho todos esses que eu estou citando o nome aqui, e eu vejo, por exemplo, tem ONGs ou trabalhos sociais, né, eu vou botar muitas aspas para isso, porque existem assistencialismo oportunistas, onde o cara chega até o Neymar e consegue uma bola do Neymar. Essa bola foi vendida a 175 mil, eu estou citando o nome porque é bem distante de nós, né, o Neymar é uma estrela e está sempre em ascensão. Conseguiu uma bola do Neymar, doada para fazer um leilão, e essa bola foi arrecadado 175 mil, segundo me contaram, tá? Então, me contaram isso, e houve um fechamento de quase todas as ONGs dentro do Jardim Gramacho. Por quê? Porque o pessoal queria saber de onde estava vindo tanto dinheiro. Como que o pessoal chegava dentro do bairro. Onde eu quero chegar? A imagem do Joãozinho, ela está nas fotos do ID, ela está nas fotos do AJA, ela está nas fotos da Casa Semente, ela está nas fotos do Atletas de Ouro, e o Joãozinho, na verdade, continua do mesmo jeitinho, no mesmo lugarzinho. Existe alguma vaidade aí. Alguém está com um trabalho que não está desenvolvendo o Joãozinho, e o Joãozinho malandramente está se beneficiando em 4 pontas. Lá na frente, o Joãozinho não vai ser prejudicado? Sempre, né? Infelizmente, como eu falei, a população, pelas suas necessidades e desconhecimento, né, e principalmente da falta de empoderamento, de se reconhecer quem é, acima de tudo, né? O primeiro trabalho a ser feito com o usuário é isso. É empoderá-lo, é fazê-lo se identificar, buscar sua própria identidade dentro da sua realidade, com tudo que ele acha que não tenha. Né? Eu não tenho conhecimento, eu não sei nem escrever, eu mal sei falar, não importa. Mas ele é alguém, ele tem a sua própria identidade. Mas é questão do construir. Né? Muitos, não, como eu falei, não são estimulados a construir. E, em cima disso, que, infelizmente, alguns se engrandecem. Se ele se empoderar, eu perco a imagem dele. Do tadinho que está na minha ONG. É isso aí. Então, assim, todos os usuários que nós trabalhamos falamos sempre isso. Não se permitam. Sabemos das necessidades. Nós também entendemos e buscamos auxiliar as suas necessidades. Mas você precisa entender que esse movimento você está alimentando um sistema que jamais vai transformar. Tão danoso como o mal político, né, Ângela? Com certeza. Porque a gente vê, eu costumo dizer isso, há algumas ONGs dentro das comunidades, agora não vou citar só o Jardim Gramacho, e vou aqui fazer uma colocação, uma ratificação, né? Melhorar a minha fala. Essas ONGs que eu citei, inclusive Pedrão, o Léo, a Casa Semente, são ONGs sérias, eu digo, da pessoa que... Eu tento muito tempo, né, fazer um aplicativo único dentro do Jardim Gramacho, onde se o Joãozinho receber algum benefício em alguma dessas instituições que eu citei o nome, ele não consiga burlar o sistema e chegar aqui no ID e receber a mesma coisa. Ou seja, o CPF dele está ligado a esse aplicativo. Não conseguir. Se você que está assistindo o nosso bate-papo aqui
tiver esse caminho, nós queremos fazer isso. Porque eu acho que essa é uma forma, inclusive, o Sistema Único lá de Informação do Serviço Social, não existe isso, Ângela. Sim. Onde ele não pega 2 benefícios no mesmo mês. Por que as ONGs não fazem isso? Com certeza. Deveria ser a primeira organização do território, sim. Né, como eu falei, se a gente tenta conscientizar. Se, infelizmente, as pessoas não conseguiram com esse movimento de conscientização ainda, então a gente tem que mostrar o caminho. O caminho vai ser o quê? Olha, você hoje pegou esse benefício. Vou fechar aqui, essa porta aqui. Pronto. Quando chegar no outro, não, você já pegou na instituição X. Então, automaticamente, você vai educar essa população a entender as demais orientações. Não dá mais para dar criança, né? Você fala assim, poxa, não sobe que você vai cair, não sobe que você vai cair. Mas ela sobe até cair. Então, mais ou menos assim. Então, já, nosso papel também, enquanto conhecedores, né, desse movimento, é fazer. Então, acho assim, é uma opção fantástica isso ser criado aqui. Ah, não é para ser ruim com ninguém, não é para limitar a população. Ah, está querendo limitar, então ela não pode ganhar 3/6 em 3 organizações. Não é isso o objetivo. O objetivo é fazer com que eles se centralizem em alguma que possa, de fato, transformá-la. E as cestas que são doadas para ele por 3 são menos 2 famílias que não estão recebendo. Ou, de repente, ele precisa das 3 míseras cestas, porque eu vejo, Ângela, a cesta básica ela não foi uma ideia que alguém disse, vamos juntar um punhado de comida aí. Ela foi calculada. É uma quantidade de alimento para uma quantidade de pessoas. Você vê que eu uma vez fiz um churrasco e eu não sabia como calcular, né? Aí veio um cara que era fera já dessa parada e disse, não, cara, cada ser humano, no máximo 300 gramas. Você calcula por gramas. O arroz calcula por gramas. Foi um evento aqui de Natal, melhor dizendo. E quem me ajudou foi o Wagner, tomara que ele esteja assistindo. E eu estava perdido. A gente ia fazer um Natal para 1.500 pessoas, dando a comida típica. E eu falei, Wagner, como calcular comida para 1.500 pessoas? Impossível, cara. Não é impossível. Existe a matemática para isso. Sim. Então, existem famílias e famílias. Nós sabemos disso. Se nós tivéssemos esse controle, né, um sistema único de aplicativos que as instituições estivessem, inclusive, quero convidar também a Fátima para um dia vir aqui bater um papo com a gente, ela é líder do Fórum Comunitário do bairro do Jardim Gramacho. É muito importante. Acho que é a instituição mais antiga dentro do bairro. Eu sempre vou na fonte, Ângela. Eu busco ir até os moradores mais antigos, até as instituições mais antigas, para saber como transitar dentro do bairro, principalmente onde eu estou, que é o Jardim Gramacho. Mas, quando ele calculou o alimento, eu falei, caramba, aí nós compramos a quantidade de arroz necessária, a quantidade de carne, a quantidade de... Assim também são famílias. Tem família de 15 pessoas dentro de uma casa. Sim. Não dá para dar essa cesta que o pessoal bota um saquinho de comida. Não estou falando mal, pelo amor de Deus. Qualquer comida é melhor que comida nenhuma. Mas você dizer que você está entregando 300 cestas básicas e, de repente, é um arroz, um feijão, uma farinha, um fubá, você não está entregando cesta básica, você está entregando ali um kit de sobrevivência para famílias que, de repente, é dentro de tudo que você pode fazer. O número dentro das instituições também é um marketing. Por exemplo, esse lance da 350 cesta. Com 350, ele, de repente, faria 50. Não é melhor entregar 50 cestas dignas do que 350 que não dá para nenhuma família? Pois é, então, aí entra 2 questões, vamos 2 lá. lados, né? Realmente, essa sensibilidade tem que existir, é onde entra o acompanhamento desse profissional ou alguém da instituição que tenha esse convívio com esses usuários. Realmente é muito importante e necessária essa sensibilidade. Uma família com 3 componentes é uma realidade, com 6, 15 é outra. Então, com certeza, tem que atender de acordo com aquele número de componentes familiares. Então, é importante que ocorra para justamente evitar que seja uma dessas motivações dele ir em todas as instituições buscar, né? E ser o argumento que ele usa. Sim, tá. Com relação às instituições, né, vamos também falar um pouquinho do outro lado. Sim. Né? É um grande desafio ser uma instituição do terceiro setor. Né? Eu falo com propriedade também, por trabalhar também com algumas instituições. Então, nós sabemos que o marketing é sobrevivência. Sim. Né? O que eu consigo passar para os demais é que eu consegui automaticamente também de suporte, de apoio, uma vez que, né, a sociedade ela ajuda o que ela vê. Mas tem uma coisa boa, né? Nós vivemos numa sociedade solidária. O brasileiro, né? é fantástico. Isso aí, nós temos esse ganho muito grande. Todo mundo que pensa em fazer um trabalho social pode entrar com essa certeza.
quando bem estimulado, claro, porque também a população está cansada Sim. de ajudar, alguma coisa que não teve um retorno positivo, acontece, mas, de uma forma geral, somos solidários, né? Nós podemos ver pelas calamidades, Sim. quando acontecem, rapidamente os grupos se formam, as doações chega até a sobrar em alguns momentos. Então, é aproveitar isso e trazer de uma forma organizada. Tá? Com essa sua fala em específico aqui de Jardim Gramacho, me fez refletir que vocês estão perdendo tempo em estarem separados. Sim. Sabe? Porque, como eu falei lá no início dos usuários, tudo que se faz em conjunto, o retorno é muito mais rápido e fortalecedor. Então, se eu tenho aqui instituições, cada uma com seus objetivos, que é atender a população, acredito eu, né? Estar à frente de um trabalho social humanizado e imediatista, ou seja, ele tem a porta aberta, a pessoa da cidade ela vai até ali e é atendida, então é um atendimento imediato, e talvez nem todas tenham essa possibilidade de ter uma equipe técnica de um acompanhamento, e a única referência acaba sendo o CRAS, que é o equipamento público, né, do território. O CRAS dá conta? Nenhum deles. Tá? Isso eu falo e eu com propriedade de colegas que são a demanda é sempre maior do que a capacidade. Sim. Então, assim, eles não dão. Tanto é que nós, instituições, vamos dizer assim, né, aqui estou falando o nome do ID, nós somos os braços também do CRAS. Exatamente. Todo o território, você pode ver que a rede está formada principalmente pelo próprio CRAS. Ele estimula essa rede, porque ele tem consciência que ele não vai dar conta da demanda. Como uma instituição sozinha também não vai. Sim. Então, assim, o que eu vejo que vocês poderiam, de fato, tá, estarem pensando nessas ações unificadas, cada um dentro do seu espaço, dos seus objetivos, ninguém precisa entrar, né, nas metodologias de ações um do outro, mas eu penso que o foco tem que ser único. E quando se falar em uma instituição do Jardim Gramacho, falar de uma rede de instituições que estão, de fato, comprometidas em alcançar o usuário de forma digna e transformadora, né? Vendo cada um como um cidadão de direito, não realmente como manobras, não como pessoas de manobras para realmente sejam usadas para campanhas. Para manobrar já bastam os maus políticos. Né? É isso aí. As campanhas são necessárias? São. Claro que são. Como eu falei, o marketing ele é fundamental para que sejam reconhecidas essas demandas, inclusive. Sim. Né? Assim, o Jardim Gramacho precisa aparecer. Essas famílias estão aqui vivendo, né, essas situações delicadas, essas faltas de acesso aos seus direitos. Então, eles precisam ser vistos. Isso é muito importante. Você acredita, né, que ontem, Ângela, eu estava assistindo um documentário chamado Das Ruas para o Pódio. São 3 irmãs do atletismo norte-americano e a treinadora acompanhou elas desde de menininhas até jovens dentro de uma escola, né, para a formação do ensino médio, já com a bolsa da faculdade. Ontem mesmo eu chamei a secretária de Educação do município, tu acredita nisso? Por quê? Eu quero ver se eu consigo uma reunião com ela, estou acionando, inclusive, uma amiga que tem essa possibilidade, para a gente tentar, junto com a Secretaria de Educação, com que as bolsas das faculdades sejam garantidas a esses atletas ou usuários das instituições do terceiro setor, sem que o político tenha essas bolsas. E eu não estou aqui querendo falar dos bons políticos, tá? É como a Bíblia diz que ainda existem 7.000 que não se dobraram, né? Tá difícil de achar um que não tenha se dobrado ao sistema. Porém, eu fiz contato com a secretária, e você vai me corrigir se eu estiver falando alguma besteira e se eu estou no caminho certo. Qual é a nossa intenção com essa reunião que tomara que a professora Iracema me conceda? Solicitar a ela que os reitores, quando eles forem dar a gratuidade da bolsa, a integralidade, porque uma vez eu tive com um reitor da Unigran Rio e eu fui pleitear bolsas de estudo para os nossos atletas. E ele disse, mas você quer bolsa de quanto? Eu disse, cara, tem que ser bolsa integral. E você tem que dar bolsa integral e garantir ainda o material didático, porque senão eles vão parar no meio do caminho. Você fica tranquilo que a passagem a gente garante, porque o trânsito deles, Ângela, eu acho que quem quer vai a pé, vai dar um jeito de chegar lá. Mas o material didático, dependendo da profissão, dependendo do futuro que ele escolher, é impossível para um morador de comunidade. E aí ele disse, poxa, mas você está pedindo demais. Não, estou te pedindo, de repente, uma bolsa integral e eu vou te mostrar que esse garoto que sai da comunidade, ele consegue chegar a doutor. Desse jeito, não de discurso de político raposa velha. Eu estou querendo brigar por essa questão
porque eu estava sendo influenciado por um documentário. Nos Estados Unidos é garantido isso. A própria escola do ensino fundamental, dependendo do desempenho desse garoto no atletismo, no judô ou em qualquer outra modalidade, ele tem uma garantia. O basquete mesmo faz muito isso, a gente vê muitos documentários sobre isso. Por que no Brasil é diferente? Pois é, você vê, a sua fala trouxe o que a gente está falando desde o início. Olha a história, né? Olha o acompanhamento que teve até a inserção na faculdade. Exatamente. Ou seja, ela não ficou sozinha. Não. Né? Então, ela foi acompanhada. Alguém deu as mãos e seguiu com ela. É por aí. Né? Se você quer, de fato, transformar, tem que ter esse tempo. Não é chegar no momento, entregar aquele benefício, fazer toda aquela mídia e falar, agora segue. Muitos não vão seguir, como você falou. A questão da bolsa, né? Eu tenho assim uma crítica muito forte pessoal, tá? Por exemplo, questão de cotas, né? Eu acho assim vergonhoso nós precisarmos ter cota, tá? Uma vez que educação é direito de todos. Sim, independente da cor. Independente da cor e detalhe, independente se o filho da classe média alta tem acesso a uma boa educação e tem uma chance maior, vá lá e pega a vaga de quem não pode pagar. As universidades federais públicas são preenchidas por eles que tiveram... É isso aí. Então, assim, isso mostra uma grande falha do sistema, né? Então, assim, a educação tinha que ser igual para todos, da escola pública à particular. Tinha que ser única, né? Para que todos, de forma igualitária, acessassem a essas bolsas. E não a quem tem cota disso ou daquilo. Mas tudo bem. Então, a gente entende que, infelizmente, é um sistema, né? Porque sabemos que a educação, com todas as áreas, viraram um comércio. Sim. Né? Então, quando você bate lá na porta da universidade particular, ela diz, poxa, bolsa de quanto? Né? Ela realmente não tem a sensibilidade, inclusive, de cumprir a sua responsabilidade social. Porque ela tem o mínimo Recebe de cotas. de tantos, poderia para alguns, né? Certo, entendeu? Então, assim, é questão de querer. Ou então de usar. Muitos deixam para usar essas cotas, como você bem falou, para alguns interesses. Né, na mão dos políticos. Quem é você? Eu tive o desprazer de ser oferecido a nós algumas bolsas e oferecido pelos políticos. Eu disse, mas calma aí, tem alguma coisa errada, né, nesse meio do caminho aí. E é isso. Você vê, como eu estou falando, como infelizmente a população é usada. Eu tive uma experiência profissional uns anos atrás, não vou citar o nome da instituição, mas era uma instituição com cursos profissionais maravilhosos, caríssimos, sabe? E coisa que você pensar assim, uma pessoa de baixa renda jamais acessaria. Então, eles chegaram junto a uma proposta do governo e entregaram esses cursos. Foi lindo, todo mundo acessou, feliz da vida. Eu fiquei só observando aquilo. Muitos políticos fazendo foto. Muita coisa, né? Muitos se formaram, muitos jovens se formaram. Depois da segunda remessa, que chegaram os novos cursos, nós tínhamos uma rede grande nesse território, eram mais de 30 instituições locais. E um dia, todos na reunião, começaram a discutir nos gráficos dos números, o que tinha acontecido, que na segunda turma não chegaram a 30%. Meu Jesus. Né, de inscrições. Eu deixei todos falarem. Olha, eu falei assim, alguém gostaria de se colocar? Eu falei, vocês me permitem? Permito. Eu falei, tá bom. Então, vamos lá. Quem de vocês, me desculpa a instituição, quem de vocês da equipe técnica, primeiro, veio aqui conhecer o território, fazer um diagnóstico socioterritorial, levantamento de campo, conhecer essas pessoas, falar com elas, conhecer suas realidades e perguntar para elas, dentro de todos os serviços que vocês gostariam de apresentar, o que elas fariam com isso depois? Legal. Ninguém perguntou. Então, no primeiro momento, todo mundo veio porque é novidade. É um enlatado, né? É um enlatado. Então, o que aconteceu depois, eu falo porque eu tinha um trabalho de acompanhamento territorial. Legal. Então, vários dos meus usuários foram fazer, porque eu mesmo estimulei. Vão lá, acessem, conheçam. Mas depois eu trouxe esses, principalmente os jovens, e muitos deles fizeram, sabe o quê? Com o certificado. Alguns até rasgaram, outros deixaram guardado em casa. Exatamente. Alguns poucos ficaram orgulhosos e botaram na parede da sala. Nenhum deles acessaram o mercado. Sabe por quê? A culpa foi deles, que não quiseram nada? Não, porque essa grande instituição parceira, que chegou com muitos benefícios, não se preocupou em fechar uma parceria de rede para fazer o quê? Absorver essas mãos de obras. Exatamente. Jogar eles no mercado um conhecimento que não sabiam o que fazer. Isso aconteceu com eles, se frustraram.
tivemos muito daqueles que estavam tentando buscar um outro caminho, voltaram para suas realidades. Uns que já estavam com o pé lá, infelizmente, no poder paralelo, voltaram para o poder paralelo. Isso é uma tristeza. Então, assim, eu falo porque eu acompanhava essas pessoas. Foi a maior frustração. Então, eu falei para eles, olha, em momento nenhum vocês tiveram a sensibilidade de fazer esse passo a passo. Ou de perguntar às instituições que já estavam fazendo algum trabalho no território. Só nos convidaram como já estava tudo pronto. Só nos usaram também para enviar os alunos, que nos cobravam. Poxa, cadê você falou que tem tantos alunos? Cadê seus alunos? Eu me sentia pressionada a mandar as pessoas. Eu mandava, porque era o meu papel. Sim. Eu não posso deixar de passar uma informação importante. Eu passava. Senão quem passa por mentirosa, inclusive, é você, né? Então, chegou nesse segundo momento que me deram a oportunidade de falar. Nossa, eu senti no olhar da gestora dessa instituição... Se assim, ela pudesse, né, ela não cedeu, claro, mas ela pudesse, ela caía. Falou, poxa, olha que falha enorme. Sim. Falei assim, isso é uma irresponsabilidade. Vocês usaram... Você vê que os poderosos não reconhecem quando erram, né, Ângela? Não reconhecem. Vamos dizer assim, foi desperdício em vão, de dinheiro. Desperdício, foi em vão tudo aquilo. De energia, do tempo do outro. Serviu só para quê, como você falou? Para as fotos lindas. Alguém se elegeu nisso aí. Para as formaturas, foram lindas. Alguém se elegeu. Isso no site deles, né, bombou. Chegou em tudo, chegou até para fora do Brasil. Sim. Mas vai acompanhar cada um deles, se algum deles mudou a sua história de vida através daquele conhecimento. Isso é que é triste. Não. Aí sabe o que aconteceu depois ainda? Foi onde a minha revolta veio. Começaram a passar justamente que eles trouxeram toda a oportunidade que aquele território, aquele povo não valorizou. Ainda culpabilizou o próprio usuário. Claro. É o que a igreja fez muitos anos, né, Ângela? Você não foi curado porque você não teve fé. Com isso que eu não consigo. Muito legal. É por isso que a Ângela está aqui hoje, batendo esse papo com a gente. Porque, como eu disse no início da apresentação da Ângela, além de tudo, é ser humano como humano tem que ser. Não é porque você é o riquinho, bacana, que vai montar uma estrutura que eu vou bater palma. O morador da comunidade, muitas vezes, e na maioria das vezes, esmagadoras vezes, ele não é consultado. O que você precisa, não é o que eu quero te entregar. A igreja fez isso e faz isso com maestria. A gente tem coisa que cada um no seu papel, né, Ângela? Enganar o povo é o mal político. Iludir a igreja. A igreja estava fazendo esse papel e está fazendo bem porque não obedece às escrituras sagradas. Eu quero pontuar isso sempre. Eu sou pastor desde 2003. Eu sou convertido ao evangelho desde 1990. Por isso o ID existe. O ID não existe porque eu sou um ongueiro profissional, o ID não existe porque eu quero aplausos, o ID não existe porque eu quero me eleger para qualquer cargo público. O ID existe porque eu sou crente, eu sou servo de Jesus. E nós montamos essa estrutura, Ângela, porque a gente percebe exatamente isso. Surgiu mais um curso desse profissionalizante dentro do bairro do Jardim Gramacho. Eu vejo a Fundec, eu vejo o Faetex, eu vejo lugares entregues às moscas. Por quê? Porque naquela unidade está oferecendo um curso que não é o que o bairro precisa. Existe um lugar aqui dentro do Jardim Gramacho chamado Laguinho. Eu acho que eu te levei lá uma vez quando você veio aqui. Laguinho foi cedido à SEDAI. É uma área onde, teoricamente, trataria esgoto. Lá não tem 1 milímetro de esgoto tratado. É uma área gigantesca. Eu levei um agrônomo lá para avaliar a terra, 1,5 km mais até de comprimento. Daria para tirar dali toneladas e toneladas de alimentos, né? Verduras, legumes, frutas. O laguinho poderia ser tratado e transformado numa cultura, uma piscicultura. Nós não conseguimos levar à frente esse projeto. Não conseguimos levar. E eu visualizei, se eu estiver falando besteira, você me corrija, e pode corrigir mesmo, o Jardim Gramacho, desde 1976, existiu o aterro sanitário. E o povo começou a trabalhar braçalmente. As crianças hoje sabem como classificar cada material reciclável, o plástico fino, o arquivo, esse, aquele. Por que não montar, de repente, uma estrutura de horta, piscicultura? Por que não pegar o Jardim Gramacho e transformar o Jardim Gramacho numa força motriz para alimento, para agricultura familiar, por exemplo? Aí, quando a gente leva essa ideia, parece que a gente está falando uma besteira. Eles trazem a informática que é preciso, mas eles trazem cursos que todas as instituições oferecem. Cabeleireiro, manicure. Será que a gente só vai formar isso?
Será que todo mundo tem que olhar para o mesmo lado? Será que a gente não pode olhar, como você falou, fazer um levantamento de campo e perceber que essa área aqui é uma área de um serviço braçal que também é vital para o ser humano? Por exemplo, o plantio e a piscicultura? Sim, mas é aí que a gente entra na reflexão do que eu quero. Será que realmente os interesses maiores são o que nós lutamos? O povo. Será que o povo realmente precisa ter conhecimento? Será que o povo precisa ser transformado? Será que nós não vamos incomodar, né, se nós empoderarmos essas pessoas? Então, o que eu falo sempre, eu sempre estarei, né, junto do usuário, que é o meu comprometimento profissional. Né? Esse foi o meu juramento. Quando eu fiz 4 anos de faculdade, fiz pós-graduação, eu me comprometi com o meu usuário. Então, hoje eu só me vinculo à instituição, a parceiros, instituições que tenham essa consciência. Tá? Quando eu percebo que isso não é real, eu me afasto. Porque eu não vou... Senão eu faria outra coisa. É claro. Eu escolheria outra área, né? Outra profissão. Então, sempre será assim. Né? De fato, levar a verdade. Como eu falei, é um trabalho desafiador. Eu entendo as instituições que têm receio e não sabem como fazer, porque o sistema é esmagador. Né? A gente tem que olhar sempre os dois lados. Eu falo sempre, procuro ter uma balança. Sim. Eu não olho só o usuário, nem olho só a instituição, e a gente está ali para mediar, inclusive é o nosso papel, né? Mediar as relações de interesse. Né? Então, eu também trabalhei muitos anos na saúde, tenho a experiência também dessa área, que é um grande desafio, você atuar para garantir um direito que não é garantido. Sim, básico, né? Então, assim, é outro desafio muito grande, mas eu nunca perdi a esperança, sabe? Como você falou, né, eu acredito em propósitos, né, eu acredito que a gente tem potencial. Né, eu confio no que eu aprendi, confio no que eu aprendo todos os dias, porque o saber ele não para. É uma troca entre teoria e prática e teoria. Que fico feliz de existir esses movimentos, fico feliz em ter o usuário, porque é através deles que eu reflito a minha prática, é através de cada atendimento novo que eu faço, me faz repensar no que eu achava que já estava como ação fechada, né? Aquela ação está fechada, já é esse caminho. Sempre então, abre uma nova possibilidade. Quando aquela realidade chega, eu falo, não é o suficiente. Então, esse movimento, eu acho que faz parte desse compromisso, tanto profissional quanto institucional. Né? Quem trabalha com social tem que ter essa sensibilidade de entender o movimento. Né? Como eu falei, não vamos atingir a todos, o êxito não será 100%, eu nem tenho essa pretensão. Sim. Senão eu vou me frustrar, e se a minha frustração chegar, vai me paralisar. Então, eu não posso parar, né, pelo meu compromisso, mas nós precisamos sempre provocar esse movimento. Então, assim, é ter consciência que precisamos, enquanto instituição, ou enquanto profissionais, ou enquanto cidadão comprometido com o social, que nós precisamos levar conhecimentos. Né, um conhecimento de fato transformadores, não é dar o conhecimento que eu acho que eles precisam, e sim dar o conhecimento que eles desejam receber. Porque você só assimila o que você quer. Sim. Não adianta você querer colocar um ensinamento para a pessoa que ela não sabe o que fazer com aquilo. Então, por defesa, ela ignora, não que ela não queira. Eu não sei o que vai ser disso, então eu prefiro não acessar. Aí você de fora, né, o senso comum diz que a pessoa não quer. Então, ela não quer. Ela não quer conhecimento, ela não quer empoderar, ela não quer se profissionalizar, ela não quer trabalhar. Você marginaliza uma comunidade inteira por uma ignorância sua, né? Isso aí. Porque certeza. É uma falta de conhecimento. A ignorância é isso. Né? Dá trabalho. Dá trabalho. Não é, assim, eu sempre falo, eu quero entrar no social, né? Eu faço assessoria em algumas instituições, eles falam assim, poxa, eu quero implementar o serviço, como é que eu faço? Acha que é só a parte documental, né? Como é que eu faço para atualizar meu estatuto? Como é que eu faço para me certificar? Eu falo, olha, por incrível que pareça, essa é a parte mais fácil. Não é. E eu tenho um diagnóstico bem cruel em relação a isso, Ângela. Você vê que tem pessoas que ele vem para o terceiro setor para ganhar dinheiro, eles ganham dinheiro. Sim. Mas aqueles que vêm para transformar, eu vou te fazer essa pergunta com base naquilo que a gente sente quase todo dia. Dá vontade de desistir todo dia, né? Sim. Aqueles que trabalham de forma séria e comprometida. Porque, querendo ou não, você acredita no ser humano, já deu para perceber no seu olhar, nas suas declarações. Mas o ser humano é muito complicado, né? Lidar com o outro é muito complicado. Somos complicados, exato. Quem não é? Né? Não existe perfeição. Eu nunca busquei em grupos, em colegas de trabalho, em instituições, e também não sou. Eu não posso exigir do outro que eu não sou. Então, perfeição não vamos encontrar. Mas eu vou dizer que o social vale a pena,
Cada pequena transformação que você consegue identificar, você ganha, sabe, milhões. Eu, assim, pequenos passos. Alguma né? luta já te deu vontade de desistir, Ângela? Muitas. Não dos De ter com investido os tudo usuários. naquela pessoa e no final você perceber que a pessoa não mudou? Olha só, não tanto com usuários. Porque Sim. com usuários, você, como eu falei, a gente já tem, né, esse entendimento técnico das motivações que leva, muitas das vezes, Isso acaba te dando uma defesa, né? a gente não conseguir. Tem usuário que você sabe que você vai ter um limite com ele. Né? Então, assim, você já consegue diagnosticar isso. Então, até para evitar justamente Isso é uma as técnica? frustrações. É uma técnica? Sim, existe umas Isso técnicas. aprende na faculdade? Aprende, não na faculdade, você aprende com conhecimento e com essa convivência, com esse dia a dia. Tanto é que nossas práticas têm Porque eu ia te pedir essa matéria aí. Porque Não. é difícil a gente desistir do outro, né? Assim, por exemplo, igual você falou com muita segurança. Existem usuários que você tem um limite com ele. Temos. Como é que você identifica isso? O limite que eu falo não é o desistir. Sim. O limite que eu falo é da sua prática. Né? Por exemplo, o usuário, como eu falei, ele é um ser social. Né? Ele é um ser humano inserido num meio social. Então, são dois lados. Então, o que cabe você, ao auxiliá-lo no processo social, você vai fazer até o último instante e vai seguir o tempo que for necessário. Mas, quando você entra no lado pessoal, tem coisas que vai te paralisar. Então, tem situações, vamos supor, que chegam a situações emocionais e psíquicas que vai além do seu comprometimento profissional. Não cabe a mim. Eu sou uma assistente social, Sim. não sou uma psicóloga nem uma psiquiatra. Sim. Então, momentos você para aqui e fala assim, olha, essa pessoa, para eu seguir com ela na transformação social, primeiro eu preciso que ela seja acompanhada legal. Psicologicamente, algum suporte emocional. Você identifica que tem que passar essa bola para... onde a gente Nem que seja por um período, né? Nem que seja por um período. É onde eu falo que é a questão da rede. É igual lidar com pessoas, né, com dependência química. Sim. Triste do profissional que vai achar que vai chegar com ele e vai até o fim. Meu Deus. Ninguém vai. Porque tanto é que tem que ser uma rede. E os fins são diferentes, né, Ângela? É aquela coisa da fórmula montada. O bolo de chocolate pode ter uma receita, agora o ser humano não pode. Não. É igual nós falamos um exemplo no início, na saúde. Chegou uma pessoa, sofreu um acidente na rua, estava sem documento. Bilionário, vai para o sistema público. Aí entrou naquela unidade de saúde, sem identificação, trazido pelo bombeiro, enfim, chegou no hospital. Aí, claro, o primeiro atendimento é médico. É a vida em primeiro lugar. Sim. Atendeu, mas a pessoa não está ainda lúcida, não está orientada, não está falando. Então, está até acordada, mas não está orientada fora de perigo, para falar. porém... Aí entra o serviço social para tentar a abordagem. Não conseguiu, porque ele não está lúcido, não está falando quem ele é, enfim. Precisamos pedir o quê? Identificação civil. Aí entra o outro equipamento. Sim. Aí vem, né? Papiloscopia. Isso aí, recolher digital para identificar o cidadão. Identificou o cidadão, fazemos a busca. CAD SUS, vamos lá no sistema buscar pelos dados. Não encontramos nada. Vamos para as redes, saúde, assistência, e vamos começar a buscar, mapear em algum local. CAD SUS é o sistema... Sistema Único de Saúde. E aí você tem todo que se um usuário... dia essa pessoa já passou... Tem um cartão Sim. do SUS, ou já passou por alguma unidade pública, ou precisou fazer algum exame, algum momento ela passou por esse cadastro. Como assistente social, você acha que uma tentativa que o governo anterior teve, e isso acho que está já perdurando por vários governos, de um documento único, você acha legal isso? Ajudaria muito, né? Ajudaria muito, com certeza. Porque ninguém vai falar, nós não sabemos hoje nem daqui a um minuto, quanto mais o amanhã. Então é importante, né? Facilitaria muito esse processo. Já tivemos pacientes assim, de ficar 2, 3 meses para identificar e buscar a família. E quando encontramos, a família estava desesperada, achando que estava morto. Você vê que eu sou de uma família de 9 irmãos, né? Meu pai, minha mãe, 9 irmãos. Meu pai foi enterrado como indigente. Aí. Ele sofreu um acidente na rua, segundo a assistente social, depois a gente ficou sabendo. Eu bati no hospital que ele ficou internado. Poxa. E não sabia que ele estava lá. Eu e meu irmão, a gente rodou pra caramba, um dos irmãos. E depois um terceiro irmão, inclusive Celso, que assiste direto nossas entrevistas, também é da área de saúde, é paramédico. Quando ele bateu lá e conversou com a assistente social, mostrou a foto, ela disse, puxa vida, esse senhor esteve internado aqui. Chegou aqui com um quadro de... Como é que eu vou dizer? Não estava lúcido, porque bateu com a cabeça. Sim. Disse que foi assaltado, levaram a carteira, só lembrava disso e lembrava o nome de uma das irmãs. E ele ficava falando o nome dela o tempo inteiro, chamando por ela. Como assistente social... ralou pra caramba para encontrar. Ela falou que por meses tentou
localizar parente, localizar a identificação, não conseguiu, foi enterrado como indigente. Mas Nós só chegamos... teve tempo suficiente para identificar. 3 meses, né, Ângela? Pelo amor de Deus. Pela digital, não é? saiu... Não é possível que o... Tanto sai a identificação, hoje, estou falando de hoje, não Sim. sei da época. Hoje, tanto sai a identificação do paciente, como sai já o caminho a busca, todo, né? busca, né? Já vai para a delegacia, já manda para a gente também possíveis busca, né, de paradeiros, justamente por um profissional que é o papiloscopista, né? Isso. Ele vai lá, vai colher digital como um criminoso. Digital. Sim. Que se o criminoso é identificado aí, imediatamente pela... a gente recebe, né, por e-mail, a identificação, ele se chama fulano de tal, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe. Aí a gente começa as outras buscas. O que a Ângela mudaria no serviço social hoje, se pudesse? Sim, primeiro, né, políticas públicas mais efetivas, mais acessíveis à população, né, mais eficazes. Se eu pudesse, tivesse esse né, eu faria uma política pública territorial, como falei, por diagnóstico, não uma política pública universal. Como CEP de uma... Identifica uma rua, por né? aí, né? Por exemplo, ela hoje, como eu falei, a política ela é universal, é para todos, ela não é exclusiva, ótimo. Mas eu faria além, né? Eu viria nos territórios, né, e criariam políticas setoriais. Existem códigos para identificar a doença, por exemplo, né? Sim, o CID. Classificar. Poderia ter um CID para a comunidade? Sim. Porque, dependendo do né? Interessante. Porque, por exemplo, olha, a política de geração de renda, de repente ela está sendo executada num território que não precisa. Como falam, todos têm direito, não seria excludente, continuaria todos tendo direito. Eu penso assim, nunca a universalização é o ponto principal da assistência. Mas eu traria algo a mais. Como eu falei, poxa, vamos pegar aqui essa política mais sensível, vamos trazer de uma forma mais atuante para esse território. O outro território aquela história das doenças, né, Ângela? Eu não quero citar alguns pontos, mas o câncer depende de quimioterapia. O resfriado, de repente, uma aspirina e descanso resolve. Então, eu falei isso uma vez, comentando entre pastores. Houve uma necessidade temporal de chegar muita comida no Jardim Gramacho. O aterro sanitário fechou, a fonte de abastecimento deles cessou, e era comida. Hoje, não mais. Se a gente continuar com esse processo, a gente mata essa comunidade. A gente precisa continuar deixando o vento bater de vez em quando, porque fortalece as raízes das árvores, né? É a ventania que fortalece a raiz da árvore, não o contrário. Então, será que, se nós tivéssemos essa sensibilidade de criar um código... Por exemplo, Rocinha é uma favela ímpar. A Maré é outra favela ímpar. O Jardim Gramacho é uma comunidade ímpar. Então, por que nós vamos aplicar algo que deu certo? Eu fico vendo, acho que é Gerando Falcões, né? Uma comunidade de muito sucesso. E eu vejo pessoas dos bairros, das comunidades, indo atrás do Gerando Falcões para trazer a coisa para dentro da própria comunidade. Será que isso também não é buscar um modelo que deu certo, talvez, ali e não vai dar certo aqui? Sim, claro. Acho que as oportunidades elas têm que ser vivenciadas. Você só sabe se vai dar certo se viver. Sim. Né? Então, assim, eu acredito que isso seria um grande ganho para a população, né? Que eles tenham mais acesso ao que é deles. Tão simples, né? É o querer. Eu falo sempre, é o querer fazer. Né? Como você falou, trazer só comida, é só isso que as pessoas precisam, só de comida? Elas precisam, porque a fome não espera. É claro. Eu acho que esse atendimento ele é emergencial. Tem que fazer parte de um conjunto de manobras. Mas só isso não é o suficiente. Você pode trazer todos os meses carretas e carretas de comida que não vai resolver, não vai transformar, não vai gerar o que essas pessoas precisam. Mas aí a gente vem para aquelas outras reflexões, né, como eu falei, do que é alimentador, né? É um sistema que se alimenta disso, infelizmente. Né? Como eu falei, nós não temos pretensões de acabar com esse sistema, mas que pelo menos nós tivermos consciência disso e criarmos cada uma nossas ações com essa consciência e fazer proporções, né? Trazer mecanismo que isso enfraqueça pelo menos esse sistema, eu acho que já é muito válido. A nossa missão é continuar empoderando o povo para o povo lutar. Empoderando o povo, é fazê-los reconhecer... Lutar seria o termo certo, Ângela? Literalmente. É uma luta diária. É luta. Porque... Né? Você, quando você fala assim, eu vou sair da minha cadeira,
né? E como eu falei, vou montar um grupo, vou eleger um, seja um jovem ou seja um adulto, não importa. Eu vou eleger um que vai ser o porta-voz do meu grupo, Sim. né? E eu vou até os locais que eu preciso ir, falar em nome desse grupo, eu vou preparar um ofício, eu vou me empoderar, porque eu vou cobrar um retorno. Você vê que a própria história da irmã Dulce mostra um pouco isso, né? Aquela freira frágil, né, da Bahia, que olhava para os pobres e juntou um grupo de pobres para pressionar a política pública. Passaram a ser vistos, reconhecidos. Exatamente. Quem não é visto Se não é tornou um lembrado. número. Eu me né? lembro do grande mestre Ariovaldo Ramos, quero mandar um abraço para ele, pastor Ariovaldo Ramos, e ele disse que quando você chegar na porta ou no gabinete de um político, você pode até entrar sozinho, mas você vai fazer ele olhar pela janela e falar, dá uma olhada aqui na janela. Eu estou aqui representando aqueles milhares que estão ali embaixo. Isso. Aí o cara te ouve. Se você entrar sozinho, somente com o seu CPF, dificilmente você vai conseguir mover 1 milímetro desse sistema famigerado e cruel. Foi o que eu falei, porque todos sabem da força da população. Todos temem. Nós é que não reconhecemos esse temor. E a gente não consegue se organizar, né? Não consegue. Existe uma sabotagem também do sistema, Ângela, eu acho assim, de fazer com que o tráfico faz, de forma diferente. Eu vou me colocar melhor para, de repente, não ser mal interpretado. O sistema, quando ele identifica uma liderança, ele, ao invés de, às vezes, terminar aquela liderança, ele diz para ela, você pode ser o próximo deputado, cara. E ele acaba abandonando todos que estavam no movimento com ele e se torna o deputado, porque a vida de um deputado não é nada difícil, né? É difícil lá ele, de repente, sair de casa terça-feira e trabalhar de terça a quinta, que fatalmente, quase que invariavelmente a agenda de um deputado, de um parlamentar, vai para Brasília, legisla de terça a quinta, tem 13º, 14º, 15º, 3 meses de férias em 12. Então, quer dizer, porém, será que ele, de fato, está representando aqueles milhares ou milhões que o elegeu? Será que nós não somos, de repente, assassinados dentro do nosso movimento? Por que eu falei o tráfico? O tráfico, como é que ele impera dentro de uma comunidade? Tem 5 sujeitos lá armados, às vezes, e governando milhares de pessoas. Porque quando ele identifica um opositor, ele mata de forma cruel. E exemplar. Olha, eu vou matar com requinte de crueldade e de forma exemplar para que os outros não se levantem. Se eu deixar esse povo levantar, acabou, é o que você falou. A população não tem noção do poder, da força que tem quando estamos unidos. Pode fazer o que for. Se eu quiser eleger outro, eu junto o meu grupo aqui e vou eleger. Tanto que quando a gente tenta buscar um serviço, e você está falando dos dois lados, você é usuário aí também, trabalhou muito para ser essa ponte. Quando a gente vai buscar um serviço, a pergunta que muitos fazem, você está fechado com quem? Você vê que a saúde está na mão dos políticos, a educação está na mão dos políticos, e não é estar na mão dos políticos de forma zeladora, né, legisladora, está na mão do político, as vagas estão nas mãos dos políticos. As vagas dos UTIs, a vaga na faculdade, então por isso, às vezes, ele ganha o meu voto para eu ter aquela benesse que é minha de direito. Como é que muda isso, Ângela? Como mudar isso? Uma maneira o exercício de mudar isso é não se permitir. Aí você fala assim, poxa, difícil, hein? Eu precisando, né, de uma consulta, de um exame há tanto tempo, e uma pessoa me falou preencher uma ficha cadastral, acompanhar o Instagram do determinado político, o gabinete vai me ligar, eu preciso dizer que o conheço e o sigo para conseguir. Então, assim, entendemos o lado. Eu falo sempre, a gente tem que entender os dois lados. Entendo o lado dessa pessoa que precisa da vaga e acaba se sujeitando a isso. Mas a hora que nós encontrarmos um outro caminho paralelo a esse, e buscarmos esse caminho e passar a dizer não para o outro lado, eles vão fazer o quê? Eles vão ter que se aliar a nós. Porque Martin Luther King, né? Eles precisam do povo. Como eu falei, o povo tem que reconhecer a sua força. Você vê que a maior revolução contra o regime do apartheid foi o povo andar por meses a pé. A empresa de ônibus... pagar o preço. Precisamos pagar o preço. Eu me coloco nisso. Né? Nós, enquanto sociedade, a gente precisa, se de fato queremos mudar, temos que ter ciência que vamos pagar um preço. Se organizar. Só que não vamos estar sozinhos. É por isso que temos que estar juntos. Né? É um ajudar o outro. Nós podemos fazer isso. Eu vou pegar quais são as suas fraquezas, vou te ajudar e você vai ajudar nas minhas. E é assim que nós vamos nos fortalecer. Né? As instituições que atuam na caridade vão continuar tendo seu perfil.
Tá? Não estamos falando aqui das instituições que abrem suas portas humanamente. Né? O papel dela é é uma ação humanitária. Ela vai ser sempre aquela instituição acolhedora, não importa, né, qual seja a denominação Segmento. dela. Então, é o papel dela, ponto. Não estamos falando disso. Mas as instituições que se identificam ou que dizem que fazem, de fato, um trabalho social, já passou da hora de mudar suas posturas. E é através dela que nós vamos chegar nas populações, para as populações também não se sintam sozinhas, porque eles, por si só, é muito difícil. Não vamos querer botar a carga na população e no usuário, o único usuário, porque é cruel fazer isso. Sim. Eu não tenho coragem de fazer isso com os meus usuários, dizer, poxa, tá assim porque você não se É organiza. isso, é isso. Porque não é isso. Tem que começar como falando, se as instituições se comprometeram a dizer que fazem um trabalho social com responsabilidade, ela tem que fazer o seu papel. Nós temos aqui, Ângela, a alfabetização de adultos, né? E eu vejo senhorinhas lá de 80 anos, né? Pessoas que estão à margem dessa sociedade ou desses benefícios ao longo da vida. Você acha que, inclusive, para esses é possível alguma mudança, algum fio de esperança? Sim, com certeza. Até porque, como eu falei, existem as próprias políticas, né, da pessoa na melhor idade, que a gente chama, a pessoa idosa, né, ela tem seus direitos a serem garantidos, começando pela família. Né? A gente precisa envolver muito a família quando se trabalha com idoso. Eles entendam quais são os seus papéis também. Né? E o próprio Estado. Se a família não está provendo, o Estado tem que prover. Mas o idoso é um garantidor, assim como a criança e o adolescente, existe uma política para eles, né? A pessoa idosa também. Sim. Então, são dois o PCD, tempos de perfil de garantia. Né? Então, eles têm seus direitos. Então, assim, merece nosso olhar com muito respeito, com muito carinho, porque, como nós falamos, são pessoas que já construíram, né, seus saberes, já serviram à sociedade, deveriam já ser serviram às suas respeitados. famílias. Então, agora, eles precisam e merecem. Né? É vergonhoso saber que precisa ter uma política pública para o idoso, porque um dia não respeitavam os idosos. Sim. Não precisava ter política para criança e adolescente? Não, era para ser normal a proteção pela família, pela sociedade, pelo Estado. Eu me envergonho em ter que trabalhar com as políticas. Na sua análise de assistência social, de assistente social, onde é que nós erramos? Por que se perdeu tanto? Por que retiraram moral e cívica, né, das escolas? Onde é que está a falha? Porque permitimos ser massacrados pelos interesses. Entendeu? Sim. Nós, assim como eu falo, eu hoje, falando até como pessoa... Isso é muito forte, né? Permitimos ser massacrados pelos interesses. Tá? E, assim, o sistema educacional é todo direcionado para isso. Né? Aprovação automática é a coisa mais absurda que Já criaram. acabaram com isso ou ainda tem? Ainda está em discussão. Meu Jesus, né? Isso foi uma bomba. Isso é o resumo de tudo que nós falamos aqui hoje. Sim. Né? Então, assim, não se tem interesse de construção de massas pensantes. Né? Não tem. Nada é provocado. Quando você pede uma bolsa e não recebe, por quê? Para que eu vou colocar uma pessoa nessa área aí de baixa renda para vir aqui ter conhecimento e poder levar transformação para onde a gente precisa usar? Então, assim, o conhecimento nunca vai ser valorizado. Tá? Os movimentos de crescimento sempre vão ter... Isso independe de governo, né, Ângela? Independe. Isso eu falo Quem de um entra sistema, dá sequência à desgraça. Eu falo de um sistema. Eu não falo político nem falo nomes. Eu falo de um sistema desde que eu passei a me entender como pessoa nesse mundo e principalmente depois que eu passei a estudar sobre as políticas públicas, eu vejo que é um sistema. O que muda é a roupagem. Cada hora uma roupinha vem diferente, uma fala diferente. Mas o eixo sempre é esse. Muda a cor da roupa. A população sempre vai ser o mínimo de informação, o máximo de demandas sociais. Isso é alimentador demais para o sistema. Sim. Tá? Quanto mais pobreza, quanto mais deficiência de acesso às políticas, tudo isso é alimentador a esse sistema. Tá? É triste ter que falar. Dá para vencer? Né? Eu acredito que sim. Porque senão eu não continuaria. Sim. Como eu falei, né? Já deu para ver que você acredita no ser humano acima de tudo. Acredito, porque eu falo, nós somos capazes. Né? Cada um de nós somos capazes, todos os usuários são capazes, todas as comunidades são capazes, todos os territórios. Eu não consigo identificar a diferença em uma pessoa de uma comunidade vulnerável e daquele que mora numa região nobre. Porque todos dois são formadores de conhecimentos. Um teve mais acesso, o outro ainda não teve. Mas se nós dermos o conhecimento para ele, ele pode ser muito melhor. Para encerrar a nossa conversa, eu ficaria nessa aula aqui de verdade por dias. É um bate-papo agradável com uma pessoa inteligente demais, humana,
E tem anjo no próprio nome, já, né? É um anjo, a Ângela. Nós, do Instituto ID, já fomos muito bem atendidos pela Ângela enquanto trabalhava em outra instituição. Foi desligada ontem, não foi? Sim. Eu não vou citar o nome da instituição por ética, mas foi desligada ontem. Quem sai perdendo é a instituição, sem dúvida nenhuma, independente do segmento religioso. A Ângela é uma pessoa excepcional. Existe algum estudo, Ângela? A gente está falando de acompanhamento. Quando você fala, interessante que você vai falando, a minha cabeça ela vai aquela busca constante. Se nós pegássemos 2 bebês hoje, nascidos em regiões diferentes, um branco e um negro, e dessemos aos 2 mesma alimentação, mesma educação, ainda assim teríamos destinos diferentes? Sim, porque somos diferentes, né? Como eu falo sempre. A motivação do meio, né, é muito importante. Sim. Né? Se os 2 vão ter o mesmo segmento, a mesma educação, as mesmas oportunidades, é claro que o caminho vai quase se encontrar, mas cada um fazer a sua escolha. E isso é importante, nós também temos a sensibilidade e o respeito. Né? Porque, de repente, personalidade. Aquela pessoa que também teve aquele conhecimento, mas ela não quis, ela quis... Eu fiz essa pergunta que eu quero chegar em outro ponto. Tem um estudo, existe algum estudo já na história, desde que nós formamos o sistema de cotas. Como você falou, o cara fez o curso, pegou o diploma, está lá em algumas paredes e tal. O cotista, ele se torna bem-sucedido tanto quanto um colega da mesma classe? Olha, primeiro que muitos, já teve um estudo sobre isso, né? Muitos não conseguem concluir. Né? Porque, aí eu estou falando para você, aquela a base questão dele foi alimentadora. Ele já chega ali por baixo. Né? Ele já não é acolhido da mesma forma. Sim. Por quê? Porque o conhecimento dele não é o suficiente para acompanhar os demais. Inclusive, nesse documentário mostra isso. Ela chega numa escola particular, por ser bolsista do atletismo, e as amigas olham para elas, são 3 negras, né? E eles olham para ela, aí diz, como é que você está estudando aqui? É uma das perguntas que fica aquele... Não, e a própria discussão, mas, quando você vai discutir um assunto, essa pessoa não tem conhecimento para discutir. Está excluída naturalmente, né? Por isso que eu sou contra as cotas, é por isso. Sim. Porque eu acho que é uma exclusão do início ao fim. Não é, é para incluir, não é. Para incluir seria a educação desde lá pegasse da educação ele primária. E colocasse na escola do filho do governador. Todos têm que ter acesso à mesma educação para ser igualitário. Ou pega o filho do governador e bota para estudar aqui na escola do meu filho. Não, eu vou continuar brigando. A educação tem que ser igualitária. Sabe? O meu filho, o seu filho, todos os nossos filhos, todas as nossas crianças e adolescentes têm que ter a mesma educação. O filho do político tem que estudar na escola do meu filho. Ou o meu filho na escola dele. Para que todos tenham acesso. Aí sim vai ser igualitário. E não precisa existir bolsa. Para que bolsa? Para que cota? Não. Todos vão ter o mesmo potencial. Aí vai a questão que eu falei, pessoal. Do meu empenho, do meu querer, da minha dedicação. Que também tem que ter o mérito. Né? Sim. Eu tenho que querer. Eu não Construir. posso também ser dado na minha mão, eu vou lá e faço. Não, eu te dou a oportunidade, mas você tem que querer. Então, se eu quis, eu vou acessar. Mas se eu não quis, eu não vou acessar. Então, não é porque existe cota. Sim. Você vê que a Bíblia ela conta uma história do filho pródigo, né? E a mudança dele, Lucas 15, 18, levantar-me-ei, irei ter com. Ou seja, levantar e ir. São 2 movimentos que ele faz antes da mudança. Você vê que o meu filho ele quer ser psicólogo, né? Tá aqui nos bastidores aqui, já vi que a galera chegou ali. Ele quer ser psicólogo. De repente, um menino de 17 anos, filho do bacana, que está estudando na mesma faculdade que de repente meu filho está estudando, ele vai ter a oportunidade do pai já construir um consultório para ele, né? De construir a carreira dele. E o cotista, inevitavelmente, invariavelmente, não vai ter um papai construindo, por exemplo, um consultório odontológico, construindo um consultório médico. Sim. Logo, de repente, ele vai se frustrar e volta a ser pedreiro, volta a ser... Sim, é isso aí. Vai para a raiz. Esse é o preço que nós pagamos por essa já indiferença, como eu falei desde o início, né? Uhum. Essa distância que é criada para nós é um desafio. Como eu falei, eu também não tive ninguém que me deu, eu tive uma construção. Se eu não tivesse o meu foco, uma meta de onde eu queria chegar... Graças a Deus o comércio te perdeu, né? Ganhamos nós. Então, assim, eu não teria... Foi desafiador. Então, assim, é diferente. Como você falou, a medicina. A medicina, unanimemente, né? Meu Deus. 90% é para quem tem classe, elite. É a prateleira de cima. É para elite, né? É o médico que já forma o seu filho e assim... Por isso eles se sentem deuses, né? Verdade. Ganharam esse poder.
Sim. Pessoal, eu tenho que terminar esse bate-papo. A Ângela não pode ficar aqui conosco o dia inteiro. Quem me dera nós tivéssemos essa possibilidade desse canal, né? Uma vez na semana a gente falar sobre mazelas sociais com pessoas inteligentes como a Ângela, de fala fácil e mostrando, né? Botando o dedo em algumas feridas, inclusive da nossa instituição. Porque a partir de conversas como essa, Ângela, a gente reavalia a nossa postura. Eu acho que isso é o desenvolvimento. Independente da ponta que eu esteja, sempre tem, como você falou, né, o conhecimento não ocupa espaço. A gente sempre tem aonde crescer, aonde mudar e aonde reformular. Então, nós batemos o papo, vou deixar a Ângela com essa câmera aqui à vontade para agradecer, para mandar recado para quem você quiser. O momento é seu. Bom, muito obrigada. Obrigada, Anderson. Obrigada, UID, né? É uma instituição que eu tenho muito carinho. Desde que eu conheci, eu me apaixonei pela proposta que se identifica comigo, que é justamente a ação humanitária, né? A valorização das pessoas. Eu sinto e vejo, em diversos momentos, que as pessoas aqui são reconhecidas como cidadãos de direito, são pessoas que são acolhidas com amor, né? O que nós precisamos, acima de tudo. Até para a gente poder se capacitar, se reconhecer, primeiro a gente precisa se sentir parte. Então, aqui os seus usuários fazem parte do ID, né? Isso é muito bonito de se ver, de se reconhecer, é muito motivador e alimenta, né, a nossa força pelo social, que é tão desafiador. Então, muito obrigada, parabéns, né? Desejo cada vez mais que o ID possa alcançar mais famílias, né? E destaco mais uma vez a importância das instituições do terceiro setor que atuam aqui, pensar, sim, se reunir, se fortalecer, sim, sabe? Trazer captação de recursos para todos, porque, como eu falei, é necessário. Se faz necessário ter recurso para que o trabalho social possa, de fato, atender a expectativa dos usuários, né? Então, assim, eu desejo sucesso para o ID, sucesso para as instituições, força, porque a batalha a gente sabe que é árdua, né? Não é fácil trabalhar com social. Como você falou, algumas ganham pelo social, mas quem, de fato, tem um compromisso, pelo contrário, só sai, não entra. É verdade, né? Essa eu posso dizer. A verba só sai. Mas deixar também aqui um apelo, né, para as instituições parceiras, as empresas locais, que possam vir conhecer um pouco, né? Mandar um representante, se não puder vir alguém da diretoria, que mande alguém da empresa, vir conhecer um pouco esse território, conhecer essas instituições, né? Ver uma forma de fornecer recursos, captação de recursos. Existe aí junto às empresas, né, a captação via lei de incentivo, que não sai nada das empresas. É um recurso a tal da responsabilidade social, né? É um recurso perdido que vai para uma fonte que muitas das vezes acaba não vindo para a população. Então, as empresas também podem se comprometer a ajudar essa população, né, a chegar a seus direitos através dessas instituições. Então, vamos pensar aí de se fortalecer para isso, para que todos se fortaleçam e que quem mais ganhe seja a população de Jardim Gramacho, porque eles merecem, né, esses trabalhos e esse reconhecimento. Fui muito feliz de estar aqui nesta manhã. Pô, alegria sempre minha. que precisar, estarei à disposição, que puder contribuir, viu? E desejo muito sucesso na caminhada social. Muito obrigado. Eu, de verdade, eu peguei um ouro hoje com a Ângela antes, nós estávamos em off aqui tomando café, e a Ângela falou que foi desligada dessa empresa, está montando um grupo para dar assessorias e etc. Eu quero muito isso, tá? Quero a minha cota aí, eu quero ser cotista aí nessa, quero uma bolsa nessa turma, porque, como a Ângela falou, já vendi 2 carros para botar dinheiro aqui dentro, a gente paga para estar aqui no ID. Porque nós amamos o ser humano, amamos pessoas, amamos histórias. Nós somos uma ponte que liga o vulnerável social até o benefício, até que ele ande. Fizemos um curso aqui de banho e tosa, coisa que a gente não encontra com muita facilidade, gratuito. E 9 alunos, todas as famílias moradoras do bairro de Jardim Gramacho. Os 9 estão empregados. Então, para nós é uma felicidade, porque aquele que batia a nossa porta para buscar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, agora ele vai ao mercado no final do mês, quando ele recebe o seu dinheiro, e ele está comprando o seu próprio alimento. Ou seja, o caminho está começando a fluir naturalmente. É aquele sujeito que levanta de manhã, vai para o seu trabalho. Porém, muitos levantam de manhã suspirando por uma oportunidade e não tem. Por quê? Porque, como a gente conversou aqui, estão oferecendo aquilo que eles não precisam. Tem que oferecer aquilo que, de fato, é a habilidade natural desse ser humano, e ele vai certamente encaminhar. A todos vocês, eu peço
o meu muito obrigado pela paciência, pela audiência, e faço aqui a fala do meu filho mais novo, Davi. Quando nós estávamos gravando a live pedindo seguidores, ele falou assim, torne-se um seguidor e você vai estar ajudando a salvar vidas. Eu falei, caramba, eu nunca tinha usado essa expressão, porque eu acho que é até pretensioso, né, a gente falar em salvar vidas, porque a gente acha que isso é muito divino, né, a salvação e tal. Mas é verdade, o trabalho que a Ângela faz, o trabalho que o ID faz, o trabalho de tantas instituições sérias no terceiro setor, o trabalho de tantos organismos do governo que tem pessoas por trás. Você vê que o sistema ele pode estar até corrompido, mas dependendo do ser humano que chegar naquele setor, alguma coisa acontece. Aquela brasinha começa, então, um fogaréu, e a Ângela é uma dessas brasas. Você que está do outro lado pode se tornar um agente de transformação na tua sociedade, esteja você aonde estiver. Se organize em grupos, se organize e tudo vai dar certo. Obrigado, Deus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado.